Ô Sócrates, esse programa aqui hoje, o nome do programa mudou de Domingo Esportivo Bandeirantes para Maternidade Futebol Clube. Ouvimos o filho do Barbosinha, ex-goleiro do Corinthians, que não é da época do teu pai. Ele é hoje o filho dele, o Silvio Almeida, um grande filósofo, um grande jurista, está nos Estados Unidos. Ouvimos o filho do Denner, Denner Mateus, um dos 3 filhos do Denner, foi emocionante. E agora, um outro cara, né? Filho de um cara que jogou mais ou menos, né? Como é que vai, Sócrates, filho? Você tá bom, rapaz? Faz tempo que ainda não se fala. O Juninho Mala me liga todo dia, mas você não. Ele me liga todo dia também. Tá tudo bem por aqui, Milton? Em Ribeirão, em casa, esperando essa coisa maluca aí passar, né? E também tentando manter a sanidade, a alegria, a tranquilidade. Estamos aqui tranquilos, tá tudo bem. E por aí? Tudo bem, estamos aí na luta, todo mundo cismado, né? Todo mundo veiaco com essa situação aí. Graças a Deus eu dei uma escapada do coração outro dia, porque meu coração é corintiano, sabe como é que é, né? Aí eu tive uma arritmia, se não cesse netamente falando o coração corintiano, eu tinha empacotado. Agora, escuta aqui, eu não te perguntei da última vez, estamos falando com Sócrates, brasileiro filho. Como é que é o teu nome inteiro? Ele manteve o nome de 500 nomes dele e botou um filho na ponta? Como é que você chama? Na verdade é Júnior, né? Mas o nome é igualzinho, Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira Júnior. É o mesmo nome com um adendo aí no fim. Repita, porque esse nome é marcante demais. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira Júnior. Você sabe que eu chamava teu pai de Sócrates brasileiro do Corinthians, bem antes do Galvão Bueno ter inventado brilhantemente lá Ayrton Senna do Brasil. Eu falava Sócrates brasileiro do Corinthians. E o teu pai ria só com o olho. Ele não mexia um músculo o João Bosco, que era o repórter da minha rádio, e quando eu falava, ele adorava 2 coisas. Quando o Silvério terminava a narração, ele falava, o gol do Sócrates, ele falava, é do doutor. Ele adorava isso, entendeu? E eu falava, Sócrates brasileiro do Corinthians. E ele gostava, mas o teu pai não era de rir. Eu falei isso pro Raí no terceiro tempo da Band outro dia. O teu pai ria com o olho, com aquele olhar inteligente dele. Ele tinha uma expressão mais sisuda, né? De não conseguir, não gostar muito de se expressar com o rosto, com a face, né? Mas acho que a expressão que ele mais gostava era a fala mesmo, né? As ideias, a troca de experiências. Eu acho que talvez por isso que não se expressasse tanto pelo sorriso, por expressões mais faciais, né? Uma vez o Milton Peruzzi na TV Gazeta fez uma pergunta para ele que eu não acabava, porque o teu pai era igualzinho o Nelson Piquet, ele não suportava jornalista esportivo porque as perguntas eram muito compridas. Aí o Milton Peruzzi fez uma explanação longa e tal, Sócrates a mesa redonda da Gazeta e tal, acho que ele ainda estava no Botafogo. Aí, quando ele terminou, e aí Sócrates, ele falou, sim. Respondeu só sim. A cara dele. Eu falei isso pro Raí outro dia no terceiro tempo da Band, ele deu risada, velho. Era exatamente assim. Repita os nomes dos teus tios, por favor. Dos meus tios? O meu pai é o mais velho, né? O Sócrates. Tem o Sóstenes. Tem o Sófocles. Tem o Raimundo, que é o Raimundo Vieira, né? Que a gente chama de Vieirinha, que é o mesmo nome do meu avô. Temos o Raí e o Raimar. Família... E teu pai nasceu em Belém, né? Onde nasceu Jesus também. Agora, exatamente. O negócio agora é o seguinte, e os outros nasceram em Ribeirão Preto? Se eu não me engano, só o meu pai nasceu em Belém. Não sei se o Tenês também, mas eu sei que foi logo em seguida do nascimento do meu pai que o meu avô veio para Ribeirão. E aí a maioria dos filhos já nasceram por aqui. Ô Sócrates, filho, você tá ficando com a voz dele, viu? A voz de todo mundo aqui é meio parecidinha, né? Essa coisa meio rouca, meio alto-falante. O DNA é forte nesse sentido. A voz e do estereótipo também, né? Do rosto, é tudo meio o mesmo formato. Por que você nasceu tão perna de pau, filho de um gênio? Boa pergunta, Milton. Queria saber também. Não gostaria de ter nascido assim, mas vou fazer o quê? É difícil, acho que é difícil o raio cair 3 vezes na mesma família, né? Já foi o
o meu pai, o meu tio, pô, o terceiro da família Vieira de Oliveira, acho que seria demais, acho que seria muito privilégio já para nós. Então, por isso que talvez alguém lá de cima lá não tenha nos dado os genes tão geniais como foram do meu tio e do meu pai. Eu estive com você 2 vezes pessoalmente, uma delas com o Juninho, né, o teu companheiro, lá no meu escritório na Avenida Paulista, e o teu pai tinha quase 2 metros, e você também não é alto, né? Você também na altura não puxou para ele. Acho que meus irmãos são mais, né? O Gustavo, o Duzão, eu sou talvez o menor deles, mas um 1,85, assim, 1,84, nada parecido com aquela coisa gigante que ele era, com o pezinho pequeno e espichado para cima. Vi uma foto dele esses dias que ele tava com uma calça boca de sino, parecia aqueles palhaços de perna de pau, assim, de grandão, esguio. Ô Sócrates, o que você imagina em relação ao teu pai neste momento político brasileiro? Ele estaria deitando e rolando, hein? Fazendo diretas já de novo e tal. O que você imagina que teu pai estivesse fazendo hoje aqui politicamente? Milton, a gente tem pensado muito nisso, eu e os meus irmãos, temos discutido bastante esse assunto, né? Como uma forma de tentar traduzir o que seriam as atitudes dele se ele estivesse vivo, né? E eu acho que, em primeiro lugar, ele estaria muito aflito, né? Acho que ele não esperava que vivêssemos algo semelhante, né? Algo que já ocorreu no passado. Acho que esse talvez fosse o primeiro sentimento de aflição, mas com certeza um segundo sentimento que se transformaria em muitas ações seria essa energia, essa potência de fato lutar, né? De reafirmar os valores democráticos, os valores da pluralidade, da diversidade, de lembrar o quão mal nos fez, né? Um período muito, muito ruim da nossa história, que foi a ditadura militar, que foi um regime totalitário. Tava acompanhando as suas falas, né? Antes da gente começar a falar, eu estou alguns totalitaristas de esquerda também, né? O nosso valor em comum tem que ser lutar pela liberdade e pela democracia, né? Independente de visões de mundos diferentes. E se a gente não concordar no que a gente pode discordar, talvez amanhã ou depois a gente não consiga mais discordar. Então eu acho que o sentimento dele seria de muita angústia, mas ao mesmo tempo de muita força e muita energia para lutar por esses valores que ele acreditava tanto, que ele passou a vida defendendo, passou a vida bradando em voz alta, né? E ele sempre disse que usou o futebol para conseguir atacar esses valores, né? É uma frase muito que acho que traduz muito a visão dele enquanto jogador de futebol, enquanto ativista político, que ele dizia que enquanto ele jogava futebol, as pernas dele amplificavam a voz. Então ele, na verdade, usava o futebol como uma desculpa e como um trampolim para que ele pudesse falar de outros assuntos, né? E acho que hoje ele cumpriria muito esse papel de liderar esse processo de defesa de democracia, né? Acho que é o que você falou, estaria refazendo movimentos e pensando em coisas novas, mas mesmo sem estar aqui fisicamente, né? Acho que ele ainda inspira muitos movimentos nesse sentido, né? O próprio Raí e o meu irmão Gustavo estão participando de um movimento que é o Esporte pela Democracia, que está trazendo esses valores muito fortemente, né? E criando formas de se comunicar com o público que os atletas têm, né? Que são referências para muita gente. Então, acho que o legado dele, a inspiração que ele deixou ainda vive em muita gente, e ele, de uma forma indireta, ainda contribui muito para esse debate e para essa luta que a gente está tendo aqui atualmente. Repita essa frase que você falou em meio à tua boa explanação, envolvendo pernas e voz do teu pai. Ele dizia que quando ele jogava futebol, em primeira pessoa, né? Quando eu jogava futebol, minhas pernas amplificavam a minha voz. Ele queria dizer que o talento dele criava um holofote para que ele pudesse expor as ideias sociais, políticas, democráticas que ele dizia, né? Então isso é muito forte para a gente, essa frase, essa forma de ver o mundo e o futebol, né? Porque ele de fato sempre se colocou e
e reforçou que o futebol sempre foi um meio para ele, nunca o fim, nunca o mais importante. Cara, sensacional. Agora, hoje, no mundo inteiro, né? Antigamente também, o jogador faz gol, comemora, uma loucura, o Pelé socava o ar, aquele negócio todo. Tem jogador que sobe no alambrado. O Sócrates perdia um pênalti, que de vez em quando ele perdia também, ou o time dele perdia o jogo, ou ele arrebentava com o jogo, fazia gol adoidado, ele simplesmente era a mesma coisa, geladaço. Não lembro do Sócrates saltando, feito um cabrito, como todo jogador faz quando faz gol. Ele simplesmente, beleza, fiz gol e tal, vai voltar para o meio do campo, e ele foi profético, porque ele não pulava, não gritava, não comemorava, ele levantava o braço. Ele foi profético, porque hoje os jogadores negros do mundo, como o Marcelo do Real Madrid outro dia, fez um gol e se ajoelhou protestando contra o racismo. Vários jogadores estão fazendo isso, usando a mesma coisa, a mesma ideia do teu pai. Entendeu? E politicamente também opinando com gestos e tal. E o teu pai chegou a colocar até faixa política na testa, tá vendo? Sim, sim. É muito legal esse movimento, né? Eu acho que sim, ele foi um precursor disso, né? E durante muito tempo ele lutava meio sozinho isso, né? Do jogador se posicionar, do jogador usar esse palco que ele tem para botar sua visão de mundo para fora, né? Para defender os seus valores, o que acredita, sejam eles quais forem, né? Eu, enfim, vi várias entrevistas de jogadores defendendo muito ferrenhamente essa questão do Black Lives Matter, né? E um movimento orquestrado entre várias pessoas, vários atletas, se posicionando dessa forma. Isso é fantástico. É exatamente esse o papel do esporte, né? O esporte tem que ser um instrumento de transformação, né? Ele não pode ser meramente um instrumento de entretenimento, de show, né? O esporte é uma frase que meu pai usava bastante, né? O esporte é uma arte, o jogo é uma arte. E como tal, ela tem que ser subversiva, transgressiva, e tem que transformar, né? Senão ela perde um pouco o sentido. Então, quando a gente vê esses movimentos dos atletas se posicionando, mesmo em campo, né, questionando e simbolizando coisas que eles acreditam e que lutas que são deles, é fantástico. De novo, acho que é um legado que ele deixa, é uma influência que ele deixou e que perdura até hoje. Olha, cara, você não herdou do teu pai talento para jogar bola, mas a tua cabeça é bem socratiana também, viu, rapaz? Tua cabeça. E agora é o seguinte: o Osmar Santos me ajudou muito na vida. Osmar Aparecido dos Santos. Eu era repórter de trânsito, repórter rodoviário, e ele me conheceu no Detran, eu contando história de futebol, e ele me colocou no futebol via Fernando Luiz Vieira de Mello no lugar de Fausto Silva, que depois virou Faustão, querido Faustão. E eu entrei no futebol em 73 graças ao Osmar Santos. Eu quero mostrar duas vozes para você aqui agora. Do Osmar Santos e de alguém que você conheceu muito bem. Vamos ouvir direto já. Show de bola. Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país. Não, quero ouvir de novo. Quero ouvir de novo. Esse Guilherme Simati realmente tem que ser condecorado, viu? Quando eu for presidente da República, Simati, você será meu ministro da Educação. Atenção, vamos ouvir aqui de novo Osmar Santos e Sócrates. Que dupla, hein? Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país. O povo gostava um pouco dessa dupla, né, ô Sócrates? Que isso, arrepiou até a alma aqui, Milton. Que gravação fantástica. Deu uma bela emocionada, confesso. Ei, Sócrates. Então, eu te conheci lá no meu escritório, você tinha um projeto para variar, né, em relação ao teu pai, né, preocupado com minorias e preocupado também com gente abandonada. Você queria fazer uma fundação, eu queria saber o que deu nisso, você com o teu amigo Juninho, aquele projeto teu de esportes também, como é que tá? Eu quero saber o que faz o filho do Sócrates. Estamos lá até hoje, Milton. Estamos com um projeto atendendo hoje mais de 4 mil crianças, adolescentes, por meio do esporte e da cultura, né? Estamos também trabalhando com o público de pessoas com deficiência, que na época que a gente conversou ainda não era um público-alvo nosso, mas que hoje
parte essencial no nosso trabalho, né? Um público que tem poucas oportunidades, mas tem muito talento, enfim, uma potência muito grande que pode ser explorada e pode ser estimulada, né? Então a gente tem mais de 4 mil pessoas atendidas no estado de São Paulo todo, e o trabalho é sempre esse, né? De usar o esporte e a cultura como meios de transformação social, como formas de que as pessoas se expressem, de que as pessoas encontrem os seus propósitos, encontrem os seus caminhos, e a gente tem tentado fazer isso com essas crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, e é um trabalho que nos dá muita alegria e muito orgulho. Me preenche sentimentalmente, profissionalmente, de uma forma muito legal. Então, ainda estamos com os projetos que você conheceu, que você conhece, com o Juninho está com a gente, trabalhando lá com a gente também. A gente tem feito um trabalho bem legal nessa pandemia, de conseguir acessar os nossos alunos por meios digitais, né, por mais difícil que isso seja num país em que as condições não são boas para a população mais pobre de tecnologia, de internet, mas a gente tem conseguido, dentro do possível, fazer tudo isso. Então, esse é um trabalho que me faz muito feliz e me preenche muito. E tem me aventurado por outras coisas também. Gosto muito dessa coisa de criar, de fazer coisas novas, de pensar novas ideias com novas pessoas, de tentar criar coisas legais aí para mudar esse mundo que a gente vive. Então, estou nesse caminho aí. O André Natan Nussbacher manda o WhatsApp aqui para mim. Como fala bem o Sócrates Júnior? Assina embaixo. Agora um pouco de humor sério. Humor sério. Estou recebendo um WhatsApp do céu aqui, do Sócrates brasileiro do Corinthians, dizendo assim: gol de letra foi muito bom, maravilhoso que o meu irmão fez e tal. Mas o meu filho já atendeu a 4 mil carentes. Que orgulho do meu filho. Sócrates brasileiro do Corinthians. Milton Neves, fala isso para ele, tá falado. Fico muito feliz, Milton. Acho que essa coisa de orgulhá-lo é algo que com certeza move um sentimento interno de trazer isso para a nossa trajetória, né? Acho que meus irmãos têm isso também, mesmo os meus tios. Acho que todo mundo traz os valores dele conosco, né? E a própria Fundação Gol de Letra é um orgulho da família mesmo. É uma criação do Raí com o Leonardo, que hoje é dirigida pelo Sostenês, brilhantemente dirigida, né? Uma referência de atendimento, de educação para jovens, né? Então, isso tudo com certeza é um orgulho ainda maior para a nossa família do que os feitos deles em campo, né? Com certeza a gente olha para isso com muito mais carinho e muito mais, isso representa muito mais do que é a nossa família do que qualquer gol, qualquer título, qualquer conquista esportiva. Ô, Ricardo Moreira Garcia, eu quero ouvir a dupla de novo e 2 vezes. Osmar Aparecido do Santos e Sócrates brasileiro do Corinthians nas diretas já. Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vai embora do nosso país. Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vai embora do nosso país. Não chora não, Sócrates Júnior. Difícil, hein, Milton? Difícil não se emocionar. E olha, você esteve... Talvez o momento mais emblemático dele nessa trajetória toda. Sem dúvida. E ele com o lenço na testa, escrito diretas já para tudo quanto é lado. Escuta aqui, no prédio lá da Avenida Paulista, onde tive o prazer de conhecer o Juninho, você sabe que o passe do teu pai foi vendido no 9º andar daquele prédio, sabia? Não sabia. Era um italiano que era vendedor de vinho e conhecia todo mundo lá da Itália, aquele negócio todo. E o Corinthians estava encebando, é claro, o Sócrates vai, não vai, Sócrates vai, não vai, Corinthians não libera, mas a Fiorentina... E esse rapaz era de Florença, lá da Toscana,
E aí, o que aconteceu? O Corinthians e o empresário começaram a brigar pela comissão dos 15%. Naquele tempo era assim, lei do CND. O jogador era vendido, o jogador tinha direito a 15%. E eles não entravam em acordo, o Sócrates quieto. E, lá no meu prédio, entendeu? Lá na Avenida Paulista 807, o italiano foi embora de lá há muito tempo, mas ele que negociou, né? Foi intermediário. Aí o Corinthians não cedia, o empresário não cedia, o Sócrates falou: vocês querem saber de uma coisa? É o seguinte, vocês só pensam em dinheiro. Eu quero ter essa experiência aí. Ou vocês acertam isso ou param de jogar. Entendeu? Eu não estava, lógico, nessa reunião, mas ele contou. E o teu pai nunca ligou para dinheiro. E teve a outra história, que ele chegou e ganhou um bom dinheiro, é claro, na transferência, recebeu lá luvas, aquele negócio todo. E ele machucou demais, ele sentiu muito o frio lá, ele não estava jogando 100%, porque ele jogava no Corinthians na seleção brasileira. Aí, um dia, o presidente da Fiorentina e o tesoureiro procuraram, depois do treino, o Sócrates, levaram ele lá na secretaria e falaram: escuta, você está chateado com a gente? Alguma coisa que a gente prometeu e não cumpriu? Porque você está muito triste. Mas por que vocês estão fazendo isso? Não, eu machuco de vez em quando, mas eu estou satisfeitíssimo. Vocês me deram um castelo para morar, está tudo certo. Mas, Sócrates, faz 4 meses que você não recebe o salário. Você está com raiva? Mas que salário? Não, você tem direito a tantos $1.000 aqui e tal. Não, mas como? Eu já recebi por 1 ou 2 anos que vocês me deram. Você sabia dessa história? Ele não foi receber, tinha caiado a parada lá, porque ele simplesmente achou que não tinha direito. O teu pai não ligava para dinheiro. Quem me contou isso foi uma vergonha, eu não lembro o nome dele, que morava em Alphaville. Ele trabalhou comigo na Bandeirantes, amigo do Zé Emílio Ambrosio também, trabalhou com ele na Rede TV. Entendeu? Ele que me contou essa história, que o Sócrates simplesmente ficou um tempão sem receber salário, porque ele achou que ele tinha recebido por 1, 2 anos, tanto dinheiro que ele ganhou na ida. Essa eu sabia, eu acho que foi você que me contou, inclusive, em uma das ocasiões que a gente esteve junto. E é a cara dele, era muito assim. Ele gostava da coisa da experiência mesmo, né? Queria vivenciar a Itália, queria vivenciar a cultura europeia, que é tão rica, e com certeza não estava nem aí para quanto ia ganhar, quanto não ia ganhar. É a cara dele, Gustavo Vieira de Oliveira, que prazer vê-lo, rapaz. Você é um cara maravilhoso. Tá o teu irmão aí falando. Essa história da Fiorentina chegou a você isso? Você sabia que ele não ficou um tempão sem receber salário na Fiorentina porque não foi buscar o cheque? Olá, Milton, boa tarde. Ao Juninho, né? Você trata como Sócrates, meu irmão Juninho, carinho. E que bom ouvir. Eu entrei um pouquinho agora há pouco, não peguei a história toda. Mas, assim, o mais incrível, Milton e Juninho colocou muito bem, assim, quanto mais a gente caminha por aí, Milton, e tem a oportunidade de encontrar pessoas que tiveram contato com ele, que viveram histórias com ele, a gente se surpreende e a gente ouve algumas histórias que a gente não conhecia. Eu acho que esse é um grande barato da história dele, da vida dele, assim, de ter um contato muito próximo com muita gente, assim como você ouviu essa história. Quantas não são as histórias, Milton e Juninho, que a gente circula por bares, por restaurantes, você está caminhando pela rua, alguém nos reconhece, alguém nos apresenta, alguém fala: poxa, eu tenho uma história do teu pai, tenho uma história com o Magrão, tenho uma história com o Sócrates, e conta uma história absolutamente inusitada. Eu acho que, assim, para a gente é muito prazeroso, porque a gente, nessas oportunidades, a gente revive a memória, a gente se sente de novo com ele ao lado, assim como a gente quando ouve uma história como você contou. Essa história especificamente eu não conhecia, não. Mas não me surpreende, é bem a cara dele, como o Juninho falou. Eu peço ao Guilherme Simati ligar para o Zé Emílio Ambrosio, nosso maravilhoso companheiro de Bandeirantes, que hoje não está no grupo mais, para perguntar o nome do rapaz de Alphaville, que hoje tem uma empresa de limpeza em condomínios e tal, em casas, que trabalhou com Sócrates na Rede TV, e que é de Minas Gerais, do meu sul de Minas também, mas me fugiu completamente o nome dele. Então, mas o Zé Emílio Ambrosio com certeza sabe. Agora, a melhor história do Sócrates, as poucas histórias que eu tenho do Sócrates, tinha uma empresa chamada MediaCast, no Paraíso. E um dia começaram, foi o começo do negócio de internet, entendeu? Aí eles me convidaram para fazer umas 5 entrevistas. Entrevistei a Soninha, que está sumida, um beijo para ela. O Henri Márcio Bittencourt, do Corinthians, volante na época do Neto, e o tal Sócrates brasileiro do Corinthians. Muito bem. E cheguei lá, vou contar toda a história. Eu trabalhava para a Skin Cariol na época, né?
e ele estava com a lata de Skol. E fizemos entrevista, mais de 1 hora. Até no fim da entrevista chegou ao vivo, né, na internet, coisa nova na época, aí chegou o Raí. E o Raí, antes de entrar no ar também, participou uns 10 minutos, ele se curvou reverenciando o irmão. Aliás, lá num outro programa que eu fiz na Bandeirantes também, chamado Melhor de Todos, o Raí chegou e também se abaixava diante do Sócrates. Um negócio impressionante. Bom, aí terminou a entrevista, eu falei, ô Sócrates, você me dá o teu endereço? Ele falou, mas pra quê? Não, eu trabalho para uma cervejaria e eu quero te mandar uma geladeira, bastante cerveja, chopp, camiseta, boné e tal. Ele pegou a lata de Skol na mão e ele falou assim, mas que marca que é? Eu falei, Skin Cariol. Essa só em última instância. Aconteceu comigo no Paraíso. Mas para resumir a história, foi a geladeira para ele, foram os brindes todos. Eu não estou falando mal da Skin Cariol, que eu vou morrer grato à Skin Cariol, mas foi o que o Sócrates falou. Essa só em última instância. Essa eu estava presente, Nilton. Eu estava no estúdio com vocês. Eu só lembro exatamente. Você estava? Você lembra quando o Raí chegou, você baixou na frente dele? Eu estava, exatamente. Eu lembro que o Raí chegou, eu lembro que foi ali no Paraíso. Agora me esqueci o nome da rua, eu lembro exatamente disso. Muito bom. Ele tinha essa espontaneidade, porque às vezes você colocava o patrocinador em maus lençóis, né? Não, mas foi fora do ar já. Foi no fim da entrevista que eu pedi o endereço dele. Parece que ele morava até numa travessa da Santa Amaro ou coisa parecida. Exatamente, era isso mesmo. Ô, Gustavo, e você? Como é que tá? Você tá chamando o teu irmão de Juninho? Ele tem um assessor, um sócio, um companheiro, um amigo chamado Juninho. Então é Juninho com Juninho. Mas lá em casa o sócio é Juninho, né? A gente chama de Juninho o tempo todo, Júnior, Juninho. Esse é o tratamento que a gente tem ali na intimidade de casa. Ô Gustavo, a pergunta para os dois, né? Mas você mesmo responde, que você entrou agora. Afinal, Sócrates deixou quantos filhos? Meia dúzia. Meia dúzia. Ele puxou pro seu Raimundo, então. Pois é, exatamente o mesmo número, né? Meia dúzia. E o mais bacana é que, assim, da minha mãe foram 4, né? Rodrigo, eu, Marcelo Eduardo, o Juninho, o filho da Silvana, e o Fidel, que é o mais novo, o filho da Adriane. E a gente tem a oportunidade de conviver todo mundo junto. E pra gente é muito rico isso, o Milton. O Juninho mesmo, enfim, embora tenhamos mães diferentes, mas assim, isso nem parece na prática, convive com a gente, está com a gente o tempo todo. E a gente é assim, no fundo o que meu pai fez foi ampliar muito a família, não só com filhos, mas com as ex-esposas também. Então isso é um privilégio que a gente tem, até serve como legado dele, assim, de integração, de fazer todo mundo conviver da melhor maneira possível. Peraí, o Fidel, o nome do teu irmão Fidel, ele é Fidel só ou é Fidel Castro? Fidel brasileiro. Ah, Fidel brasileiro. Olha aí, foi tão falado, mas eu tinha esquecido. Ô, Juninho, você precisa parar de brigar com o Gustavo aí pra ver. Não, o meu pai gostava mais de mim do que dele. Para de brigar com o Gustavo, Juninho. Até porque nessa briga eu perco, viu, Milton? Eu gostava muito mais do Juninho do que de mim. Para terminar, Gustavo, o que você está fazendo? Eu defendi muito você quando você saiu de São Paulo, não sei se chegou a ouvir, não. Porque eu falei, pô, esse cara aí é filho do Sócrates, pô, esse cara aí, vocês estão de brincadeira, ficaram metendo o pau no nisso, naquilo e tal. Depois você foi pro Santos. O que você está fazendo hoje, Gustavo? Ô, Milton, você sabe que é um pouco do... Quem tem o arrojo de querer trabalhar com futebol e não tem o talento de trabalhar dentro de campo, né? E tem a pretensão de trabalhar fora, é óbvio que a gente fica sujeito a críticas, a poucos elogios, né? Mas o volume de crítica é muito maior, né? Então isso é parte da nossa vida. Acho que você sofre isso também, vivencia isso também, porque no fundo você é uma pessoa pública, uma pessoa que está toda semana, todos os dias praticamente na televisão. Então, ainda mais nos tempos atuais, que as pessoas desenvolvem um sentimento muito mais negativo do que positivo em relação a nós, né? Eu tenho uma aparição muito menor, e ainda mais trabalhando com futebol. Então, isso é um pouco natural da gente. Ser criticado, ser elogiado, isso é um pouco natural. Eu tive uma experiência muito rica, enfim, você citou no São Paulo, acho que é uma experiência que nos agrega muito, porque, assim,
não existe nenhum curso, nenhuma formação, nenhuma graduação, nem pós-graduação de como ser um diretor executivo de futebol. Isso não existe. No fundo, se aprende na prática, no cheiro, né, no olho, com a terra na mão. E depois uma passagem rápida pelo Santos e tomar contato com esse mundo real de bastidores de futebol nos faz entender muitas das coisas que a gente observa à distância, né, Milton? E que você tem a oportunidade de comentar. Atualmente, eu sou parte do Conselho de Administração do Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Que é um projeto que já há 2 anos o Botafogo se transformou numa empresa e o futebol e as atividades do Botafogo Centenário, em que Raí jogou, em que meu pai jogou e tantos outros filhos jogaram, de algumas conquistas que não são tão expressivas no plano nacional quando a gente olha em time grande, mas que tem sua representatividade no plano regional, que tem seu significado do Botafogo. E esse Botafogo é gerido por uma empresa. Eu sou membro do Conselho de Administração. Então a gente tem um desafio ali entre trancos e barrancos de tentar levar ou provocar o sistema do futebol de que é possível fazer futebol em formato de empresa. Essa é a minha atividade, além de consultoria em outras empresas, mas que são de menor repercussão. Então, isso que eu tenho feito, Milton. Legal, que legal. Escuta aqui, só para terminar, quem que nasceu mais perna de pau para jogar bola? O Juninho ou o Gustavo? Eu vou responder essa primeiro. Meus irmãos são craques, Milton. O Gu joga, né, muita bola e a gente já teve a oportunidade de jogar algumas vezes junto. E eu sou fã dele jogando bola, viu? Vou responder por ele, porque ele não vai te elogiar, ó. Oi, eu tô com o Zé Emílio Ambrosio na linha aqui. O Zé Emílio, ele tá no meu celular, não vou botar no ar aqui porque eu não tenho condição técnica. Como é que chamava aquele mineiro também do sul de Minas que contou aquela história maravilhosa do Sócrates? Eu tô no ar com 2 dos filhos dele, entendeu? E o Sócrates demorou para receber salário lá na Fiorentina. E aí o presidente e o tesoureiro procuraram achando que ele estava com raiva de alguma coisa. Uns 4, 5 meses que ele não tinha ido receber e ia o cheque pronto lá. Né? Quem me contou foi me dá o nome do teu companheiro que trabalhou conosco na Bandeirantes. O rapaz de Minas Gerais que era teu assessor, pô, ele trabalhou com Terêncio Lauro Diniz. Então, essa história é maravilhosa. Eu estou falando com você ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Zé Emílio, depois te digo com mais calma. Um abraço. É o rádio ao vivo, né? Então, confirmando. O Sócrates, dinheiro para ele, não tinha nem aí. Mas não deixou vocês dois na mão, né? Não, graças a Deus não. E você sabe que nessas histórias, Milton, uma história que eu sempre fico muito feliz e honrado de ouvir, é quando algumas personalidades, atletas que participaram daquela campanha da Direta Já, em que ele subiu ao palco, era um dos muitos protagonistas que tinha naquela história, e alguns deles, sempre que me encontram, comentam assim: o teu pai é um louco, é o único que apostou alguma coisa naquela época. Quando ele disse, num daqueles comícios na Praça da Sé, que ele disse que se a época era emenda Dante, se a Direta Já passasse no Congresso, ele não iria para a Itália, né? A frase dele assim: se passar a emenda, eu fico. E quem participava daquela época era uma coisa absolutamente aventureira, aquilo tudo, né? Era lutar contra o sistema, e ninguém apostava nada. E se admiraram quando ele foi capaz de apostar um contrato incrível, né? Que na Itália, enfim, porque aí ele ficaria aqui para vivenciar aquela experiência que seria a redemocratização um pouco mais na prática. A redemocratização acabou vindo um pouco depois, não foi exatamente naquela emenda. Mas essa é uma história que, a mim, pelo menos, especialmente num momento como esse que a gente vive, né, em que se puxa praticamente todo mundo e que está se dirigindo uma politização da sociedade, isso me enche de orgulho toda vez que eu ouço e lembro dessa história, Milton. Vocês dois não jogaram nada, mas vocês puxaram pela cabeça dele, viu? Vocês dois se expressam muito bem, são muito inteligentes. Eu não sei se vocês já tinham ouvido, mas eu quero colocar de novo aqui. Essa dupla que jogava um pouquinho. Osmar Santos e Sócrates e as Diretas Já. Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país. Mais uma vez. Repita aqui, doutor. Repita aqui. Se a emenda for aprovada, você
Não vou embora do nosso país! Olha, o Juninho já chorou. Você vai chorar também, Gustavo? Incrível, incrível. Você chega a correr lágrimas de arrepiar. E acho que não são só nossas lágrimas, não. Tem muita gente por aí, ainda mais em tempos como os atuais, saudosos dessa época, hein, meu? Então, agora o Zé Emílio Ambrosio, meu amigo, confirma aqui. Terence Paiva, ele trabalhou na Bandeirantes um tempão, na RedeTV com o Sócrates, era amigo do Sócrates, sabia tudo da vida do Sócrates e tal. Meu caro Juninho, então é isso aí, rapaz. Tudo de bom para você, muito obrigado. Que vocês sejam muito felizes aí, tá bom? Ô, Juninho, vamos ver se você fala o nome dos teus 5 irmãos. Gustavo é um, e os outros? Vou por ordem de idade, tá? É o Digão, o Rodrigo, mais velho, aí tem o Gu, Gustavo, tem o Marcelo, tem o Eduardo, que é o Dudão, eu e o Fidelzinho, o menor, que já não é tão pequenininho assim, né? Já ele tá com a gente nessa luta também. Quantos anos tem o Fidel? O Fidel, me ajuda aí, 15 anos. Ele é de 2005. Opa, 15 anos, molequinho, então. Ô, Juninho, Sócrates brasileiro, filho, um abraço para você, muito obrigado. Dê um abraço no teu companheiro, o Mala do Juninho, tá bom? Obrigadão, Milton, foi muito legal a conversa, reviver esses momentos do nosso pai, né? Nesse momento em que esse legado dele vai ficando tão vivo, né? E tão importante. E a gente vai sentindo um pouquinho da presença dele nessas iniciativas tão legais que estão surgindo, nas pessoas que citam ele, né? E falar sobre isso aqui com você foi uma manhã de domingo especial. Obrigado pela oportunidade e a gente se encontra aí quando tudo isso passar. Tô te esperando de novo aqui em São Paulo. Estivemos juntos em Ribeirão também naquele evento que o Juninho organizou também, de um lançamento de algo médico aí num shopping em Ribeirão Preto. Um abraço para você, viu? Abração, Milton. Ô, Gustavo, então é isso, rapaz. Eu tô dando risada aqui naquele dia lá do VideaCast no Paraíso. Porque a boa história é aquela que surge do nada. Porque eu conto umas histórias no UOL, os causos do Milton e tal, mas só você falando é ruim, porque, sabe, fica meio que falso. Agora, você não lembrava de você ter ido lá naquele dia lá com o Sócrates. Não lembro, não só lembro, porque depois nós saímos para jantar ou algum bar ali na região. Eu lembro até de outros detalhes que um dia eu te conto com mais calma, acho que não são muito bons para o ar, assim, no sentido de reviver aquelas memórias enfim, como o Juninho colocou, assim, é sempre muito prazeroso para nós que somos da família, porque assim, o Sócrates, Milton, você conviveu com ele também, até com certa proximidade. Não, foi pouco. Eu falei com ele poucas vezes. Eu só vi o Sócrates, acho que 2 vezes. Entendeu? 2 vezes. E falei muito no ar com ele, porque ele adorava e perguntava se era o Zé Silvério. O Silvério falava, é do doutor. Ele gostava. Porque ele não tinha saco para pôr fone, não. Mas um dia ele fez 3, 4 gols. Aí o João Bosco, o repórter, colocou ele no ar comigo. E ele foi descrevendo lance por lance dos gols. E quando terminava, ele ria só com o olho. Ele ria com o olho. Ele não mexia um músculo no rosto. Ele simplesmente falava, ele adorava. É do doutor. Mas, só para complementar, a gente, assim, como filhos, a gente teve o privilégio de ter, eu acho que muitos têm, assim, né, de ter o nosso pai como um ídolo, não só dentro de casa, como fora também, sabe? Então isso é muito gratificante, é muito honroso. E a preservação da memória dele, que você é um cara que não se preocupa não só com ele, que foi um cara com grande expressão, e eu acompanho muito o seu trabalho, Milton. Você tem essa preocupação de manter a memória de tantos jogadores e ex-jogadores que passaram e tocaram os nossos corações, né? E você tem sempre uma dedicação histórica a isso, pelo que eu te parabenizo, eu acho que é extremamente relevante, porque o futebol é muito dinâmico e às vezes alguns ex-jogadores que marcaram as nossas vidas passam e a gente ocupa aquilo com outros espaços e aqueles atletas lá de trás ficam esquecidos. Então, eu acho que o seu trabalho nesse sentido, nunca tive a oportunidade de te dizer isso, mas é extremamente louvável. Às vezes, lembrar do Sócrates é um pouco mais fácil do que lembrar de tantos outros atletas que tiveram menos destaque por qualquer motivo, mas que são igualmente a ele importantes em relação a todo esse processo que especialmente na construção de futebol e,
enfim, o que a gente vem vivendo atualmente. Mas é um prazer conversar como o Juninho colocou. Muito obrigado, Gustavo. Emocionante, estou na minha casa aqui, e com um filho meu, e o filho ouvindo se emociona mais ainda, mas olha, universitário também, como teu pai, o Osmar Alberto Volpe, ex-ponto esquerda da Ferroviária de Araraquara, do Santa Cruz e do Palmeiras, ele mandou uma placa que eu guardo no fundo do coração. Enquanto Milton Neves viver, nós ex-jogadores não morreremos. E uma última coisa, teve um domingo que teve vestibular de Cecém, Ceceia, e o Corinthians na democracia chegava em cima o jogo era às 4, os jogadores iam chegando 11h30, meio-dia lá no hotel e tal, para comer uma coisinha e tal, para ir para o campo. Aí o Sócrates, com muita má vontade, ele pôs o fone, porque ele não gostava de pôr fone. Meio-dia, não, é só uma pergunta, o repórter João Bosco falou, só uma pergunta. Eu peguei e falei, Sócrates, o que te deixa mais nervoso? A grama no Morumbi na decisão de futebol ou o banco da escola no dia do vestibular, como temos hoje, Cecém, Ceceia? Teu pai respondia as coisas com 10 segundos, 15 segundos. Ele falou uns 2 minutos e a entrevista durou uns 25 minutos. Só falamos de vestibular, de vestiba, não sei o quê, só esse assunto, porque eu fui vestiba também. Aí, quando foi à noite, o Corinthians arrebentou com São Paulo, fizeram uma festa lá no Gallery, que era na Doc Lobo, onde era o local das grandes festas. Aí o Orlando Duarte, esse sim, conviveu muito com o teu pai, e no meio da festa lá, o Sócrates Alegre, Paburro, tinha arrebentado com o jogo e tal, perguntou pro Orlando, escuta, Orlando, quem que é o rapaz da tua rádio lá da hora do almoço? Esse é Milton Neves. Pô, esse é bom, hein? Conversamos 2 horas e ele não falou de futebol nem uma vez, assim que eu gosto. Olha só que ótimo. O que ele não gostava era de responder sobre futebol, mas sobre outras coisas ele tinha mais dedicação, né? E vestibular de medicina naquele tempo, meu amigo, por isso que eu gosto muito do Tostão e admiro o Tostão, porque hoje temos escolas de medicina para tudo quanto é lado, particulares e tal, então fica mais fácil. Naquele tempo tinha a figura da ditadura do excedente. O meu irmão foi excedente 2 vezes, acabou passando no Rio de Janeiro, mas burramente largou. Entendeu? Então, para passar no vestibular de medicina, você tinha que ser craque, tinha que ser crânio mesmo, porque era 1.000 por vagas. Aí a ditadura inventou a figura do excedente, para quem não passava. Ou seja, você ficava na reserva lá, mas não era chamado nunca, porque ninguém larga de faculdade de medicina. E o teu pai passou também. Agora o Tostão passou a vida inteira jogando bola, de repente passa na Universidade Federal de Belo Horizonte. O cara era gênio, como o teu pai também. E você também fala muito bem. Foi perna de pau no futebol, mas tem muito da cabeça do teu pai. Legal, Milton, legal. Agora, essas figuras são de fato excepcionais. Você fala de Tostão, você fala de Sócrates. Esses caras, o talento que a gente viu com os pés é tão incrível quanto o talento que eles tinham com a cabeça, né? Porque, de fato, passar em medicina, que já é um grande desafio, aquela época mais ainda, e cursar todo o período da medicina, né? Não é fácil, né? Meu pai ainda teve a oportunidade de cursar ainda quando jogava. Eu lembro que uma das histórias dele, eu disse que você já relatou isso no programa, mas quando perguntavam a ele, assim, pô, Magrão, você fez curso de medicina enquanto treinava no Botafogo. Treinamento era 2 períodos, e o curso de medicina também sempre foi 2 períodos, né? Manhã e tarde. Como é que você fazia? E ele respondia, eu lembro dele respondendo assim, muito fácil, eu não estudava e não treinava. Não, mas ó, teve um dia que eu fiquei com muita raiva do Sócrates brasileiro, muita raiva dele. Vila Belmiro, Totonho e Toinzinho, Santos 2-0. Aí chega um tal Sócrates, magrelo, no intervalo, com roupa branca, fez prova na faculdade lá e chegou no intervalo. E o jogo terminou 3-2 pro Dr. Botafogo. E quem fez o 3º gol? De calcanhar, Sócrates brasileiro depois do Corinthians. Ele chegou no meio do jogo e arrebentou com o jogo. E um dia eu estava em Canela, eu fiz uma crônica lá em Canela, o Cláudio Zaidan, genial, me elogiou muito, que eu terminei assim, aqui em Canela todo mundo se dá bem. O único sujeito que ia quebrar a cara aqui seria o Sócrates. Sócrates nunca daria certo em Canela, porque ele sempre preferiu o calcanhar. Essa foi boa, hein? Ô, Gustavo, um abraço pra você, viu? E fala pra ele parar de ganhar do Santos, fazer gol de calcanhar no fim do jogo. Oi, pois não. Antes de liberar o Gustavo, vamos colocar um gol do Sócrates? Ah, mas ele não fez gol nenhum, pô. Vamos lá, da seleção ou do Corinthians? Qual você prefere, Gustavo? Os 2. Um de cada um. Vamos lá.
União vai descarregar, batendo forte para o meio do gramado. O povão corintiano preparando a cabeçada. A grande invasão de campo, 0-0. Corinthians abraçando o bicampeonato. Vai de novo, tentou o contrário, arrumou, dançou, virou, quase perdeu. Insistiu, recuperou, rolou para só a pouco do gol. É fogo, é gol! Torcida brasileira, é o corolário, é o ponto final, é o desfecho sonhado, é o presentão pro povo que sempre acompanha e que sempre acredita no seu time. Dário Pereira se encarregou de desmoralizar e de desarrumar o São Paulo. Tudo foi ficando mais fácil para o Corinthians, para segurar o empate e para acabar fazendo o gol que dá um colorido singular ao feito memorável do Alvinegro. Troca de bolas, bordando Zemão, Birubiru e Sócrates. Tinha que ser ele. Sócrates, número 8. Outra vez o Sócrates, no crepúsculo do jogo, para o delírio, quase loucura da torcida corintiana. O tempo passa. 16 minutos e meio, torcida brasileira. Olha o Brasil no ataque, não dá pra cara, carregou, virou, juntou. A bola bateu, entrou, entrou, Sócrates, entrou, é gol. Brasil, vamos em frente, Brasil, bola pra frente, Brasil, mostra essa garra. Brasil, vai Brasil, que a nossa fé tem fundo. Canta Brasil, samba Brasil, Sócrates, Brasil, torcida brasileira, os abraços dos companheiros, a festa dessa torcida brasileira, o grande palco de Jalisco estremecendo, gol brasileiro, gol verde e amarelo na Copa do Mundo de 86. Sócrates, torcida brasileira. O tempo passa, 17 minutos desta final. Canta Brasil, samba Brasil, 1-0 Brasil, Flávio. Explode Brasil, jogada de Júnior, toque para Careca, batida forte, bola na trave. Repita aqui, doutor, repita aqui. Se a emenda for aprovada, você não vai embora do nosso país. Gustavo, querido, que bom te ouvir. Eu só vi você, além do MediaCast que eu não lembrava, depois da entrevista com teu pai, eu só lembro bem de você no Bar Terceiro Tempo, no West Plaza, no evento filantrópico que fizemos lá, e você também foi. Foi um prazer ouvir você, como teu irmão, porque hoje o programa aqui chama-se Maternidade Futebol Clube. Nós ouvimos o filho do Denner, o filho do goleiro Barbosinha, que virou um filósofo e um jurista espetacular. Não é do tempo do teu pai, o Barbosinha jogou bem antes do gol do Corinthians, e hoje 2 dos filhos do Sócrates. Vou mudar o nome aqui para Maternidade Futebol Clube. Um grande abraço, Gustavo. Um grande abraço, Milton, uma grande oportunidade. Agora, só uma lembrança, quando a gente ouve esses gols no rádio, esses locutores eram artistas também, né? É incrível. A gente consegue visualizar mais o gol pelo rádio do que pela televisão. É incrível. Fiore Gilhote e o teu pai estão fazendo uma dupla espetacular lá no céu. Fiore Gilhote narrando ainda lá no céu e o teu pai fazendo gol de calcanhar como fez no Santos aquele dia. Eu fiquei com uma raiva danada. Foi numa quarta-feira à noite. O cara faz prova na faculdade, fica lá, pô. Não tem nada que vir pra Vila Belmiro estragar a minha vida do meu Santos, pô. Fez um gol de calcanhar no fim do jogo, além de ter mudado tudo no segundo tempo. Eu lembro que o Santos tinha Totonho e Tonzinho. Um abraço pra você, doutor. Um abraço, Milton. Forte abraço.